Olá, meu nome é Graziano, sou professor e ministro aulas para o ensino médio. Convido você a ficar comigo nessa jornada que faremos rumo ao sucesso que você deseja conquistar a partir do Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, como é mais conhecido, é uma prova elaborada pelo governo federal, mais precisamente pelo Ministério da Educação, para verificar o domínio de competências e habilidades dos estudantes após concluírem o ensino médio. Além disso, a prova também é importante para os estudantes que desejam fazer parte de alguns programas governamentais. O exame foi criado em 1998 e seu objetivo era averiguar a qualidade do ensino médio no país. Porém, no decorrer dos anos, em 2009, o exame ganhou a função de selecionar estudantes para os cursos superiores de faculdades e universidades federais. Uma das vantagens de se fazer o Enem é conseguir fazer parte de alguns programas governamentais, como o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. Só pode se candidatar no ProUni quem fez o Enem, por exemplo. As bolsas do programa são distribuídas conforme as notas obtidas pelos candidatos que fazem o Enem. Assim, os estudantes com melhores notas têm mais chances de conseguir a bolsa em sua primeira opção de curso e instituição. O principal objetivo do exame é avaliar o desempenho acadêmico ao fim do ensino médio. Mas além disso, ele tem uma série de funções. Desde 2009, o Enem é uma espécie de vestibular nacional para as universidades públicas. Quem pode participar? Qualquer pessoa que esteja concluindo o ensino médio, que já tenha concluído, que já tenha mais de 18 anos e ainda não concluiu. 450 pontos em cada uma das 4 áreas do conhecimento. Ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagem, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. 500 pontos na redação. Como estudar para o Enem? Com uma concorrência cada vez maior e um nível de dificuldade altíssimo, o sonho de passar em uma universidade pública pode se tornar cada vez mais distante para muitos candidatos do Enem. Para ajudar você a se dar bem no Enem, vamos a algumas dicas. Produtividade. Nesta etapa, o candidato aprenderá que nem sempre é necessário estudar várias horas por dia. Por vezes, estudar menos, mas de forma correta, pode ser mais produtivo. Disciplina. O aluno deve se manter focado em seus objetivos e por isso é necessário que ele estude o tempo que for determinado. Assim, estudar todos os dias, mesmo que com poucas horas, pode ajudar no rendimento de aprendizado. Plano de estudos. O plano de estudos é essencial para qualquer estudante. Mesmo que você vá prestar uma prova de vestibular ou até mesmo um concurso público, ter um plano de estudo irá auxiliá-lo na jornada rumo à aprovação. No plano de estudos, o candidato vai definir quais matérias estudar e quando vai estudar, além de definir o tempo do estudo para cada disciplina. Assim, o candidato vai alcançar as suas metas. Dessa forma, é mais fácil ver todo o conteúdo até o dia da prova. Edital. Pode parecer besteira, mas muitos candidatos vão para a prova sem saber ao menos qual conteúdo vai cair. Aí não tem jeito, vai ser reprovado. Outro fator importante para a aprovação é saber quais conteúdos de cada matéria serão cobrados. Não adianta só saber o que vai cair em português, tem que saber se vai cair crase, acentuação e a regência verbal, por exemplo. Provas anteriores. O conteúdo cobrado a cada ano não costuma mudar. Por isso é importante dar uma olhada nas provas anteriores. Saber quais assuntos são mais cobrados em cada disciplina pode otimizar os seus estudos. Assim, o candidato tem uma noção dos conteúdos que mais caem, além de conhecer seus níveis de dificuldade, podendo priorizar seus estudos. Horário de estudos. É importante que você preencha suas horas de estudos de acordo com o seu plano de estudo, mas caso ainda não tenha já comece a ver quais horários estão disponíveis somente para os estudos. Dessa forma, você terá o compromisso de estudar em horários sempre definidos. Leitura. É bom ir se acostumando a ler. Afinal de contas, as questões das provas geralmente são extensas. E aqueles candidatos que não estão acostumados com o hábito de fazer leituras diariamente podem se sentir cansados durante a prova.
Fazer leituras constantemente irá ajudá-lo a ter um ritmo melhor no dia da prova, além de melhorar a interpretação de texto. Simulados. Essa é uma das partes mais importantes, tanto para quem estuda para o Enem, como para vestibular ou concurso. A ideia é que você refaça as provas anteriores do Enem. Além de te ajudar a entender melhor o que é cobrado, vai fazer com que você veja o quanto aprendeu do que estudou até o momento. Assim você poderá ajustar seu plano de estudos para que possa estudar aquelas disciplinas das quais está com maiores dificuldades. Além disso, você chegará no dia da prova sabendo quanto tempo será necessário para cada matéria. Características da prova da redação. A prova da redação vale até 1000 pontos. São dadas notas de 0 a 200 para cada uma das competências exigidas. Vamos a cada uma delas. Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, compreensão da proposta da redação, seleção, compreensão, organização e interpretação das informações, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção do argumento e elaboração da proposta em relação ao tema apresentado. Dicas para resolver as questões. Mantenha calma. Vale sempre a pena lembrar que os nossos nervos não podem nos atrapalhar na hora de fazer um exame importante. O Enem requer toda a sua atenção, pois necessita de raciocínio lógico e boa compreensão dos assuntos. Portanto, você deve adotar medidas para domar o seu lado emocional, caso o nervosismo tome conta. Lembre-se, o estudo não só aumenta as suas chances de sucesso, como também lhe dá confiança para realizar as provas sem estresse. Compreenda em vez de decorar. O Enem busca, ano após ano, ser uma prova que avalia a capacidade analítica do aluno. Ou seja, não adianta muito decorar várias datas e informações, e sim compreender os temas propostos e desenvolver um raciocínio em torno deles. Claro que isso não significa que você deva se dedicar menos às partes que necessitam ser decoradas, como nomes, datas e locais. O seu principal objetivo deve ser compreender as matérias e todas as suas implicações. Tenha o hábito de ler. A prova costuma ter enunciados extensos e repletos de importantes informações que depois serão usadas para responder a uma pergunta relacionada. Por isso, para poder se dar bem na questão, é preciso que você leia com muita atenção todo o enunciado para compreender a mensagem que está sendo passada. Tanta leitura acaba sendo difícil para um aluno que não tem o hábito de ler. Isso acaba tendo impacto na nota final. Comece a reservar um tempo do seu dia para ler. Escolha um livro, um portal ou um blog de notícias, no estilo que você goste, e crie este hábito. Fique de olho nas notícias. Boa parte do conteúdo da prova vem do dia a dia, ou seja, dos acontecimentos que surgem nas redes sociais, nos principais portais de notícias e, claro, nos telejornais. Portanto, para poder se posicionar melhor perante as questões do Enem, você precisa se inteirar no que acontece no Brasil e no mundo. O hábito de assistir ao noticiário diariamente, acompanhar as pessoas influentes nas redes sociais e ler sites de notícias ajuda também na hora de fazer a redação, que quase sempre é sobre temas da atualidade. Faça marcações nas questões do Enem. O caderno de pergunta é seu, você é livre para fazer qualquer tipo de anotação ou marcação nele. Use esse recurso ao seu favor, marcando passagens importantes dos textos e usando o papel para demais desenvolvimentos de raciocínio. Sempre fica bem mais fácil de visualizar as suas informações ao fazer essas anotações. Estas marcações também podem ser usadas para você eliminar alternativas que você tem certeza que não são corretas. Faça simulados. No site do INEP é possível baixar provas anteriores e seus respectivos gabaritos. A melhor forma de estudar para a prova, tendo contato com questões reais dela, é utilizando as edições passadas para treinar. Também vale a pena buscar simulados na internet, que utilizam a metodologia do Enem para criar questões do mesmo estilo. Dicas para o dia da prova. Alimentação,
E antes de você sair da sua casa, a refeição anterior à entrada na prova é importante. Segundo os nutricionistas, um almoço muito pesado pode acabar provocando sonolência ou indigestão e atrapalhar o rendimento nas provas. Uma das recomendações é fazer um café da manhã reforçado ou um almoço leve. Entre os alimentos da refeição, os especialistas recomendam o que tenham fonte de fibras e baixo teor de gordura. Alguns exemplos são carboidratos integrais, arroz, macarrão, pão de batata, por exemplo. Proteínas leves, peixe, frango, ovos ou derivados de leite e frutas e legumes. Durante a prova, é recomendado que o candidato leve garrafa d'água e alguns lanches leves, de preferência feitos com pão integral e recheios leves, como queijo branco. É possível levar potes de comida, desde que sejam transparentes, mas especialistas em nutrição recomendam alimentos como barras de cereal, castanhas ou nozes, sem adição de açúcar, frutas, com casca ou já picadas. Prepare os seus documentos. A documentação para a identificação necessária precisa ser original, nada de cópias, sejam simples ou autenticadas. Vale, entre outros, a carteira de identidade ou RG, a carteira nacional de habilitação e o certificado de reservista. Caso tenha perdido o seu documento ou tenha sido roubado, apresente um boletim de ocorrência. Acesse o portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Ele é responsável pela aplicação do Enem, para consultar o local onde você fará a prova, por exemplo. Essa etapa é essencial. Já pensou se enganar com essa informação e ir para um local de aplicação diferente, distante do seu? Fique atento aos horários. Conheça previamente o trajeto, tendo em vista o meio de transporte que usará para chegar até o local de prova. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados à 13h. Então, entre a 13h e a 13h30, serão aplicados procedimentos de conferência e segurança na sala de aplicação. As provas têm início à 13h30. A entrada depois do fechamento dos portões não será permitida. Muita atenção! Você não quer acabar em alguma reportagem dos atrasados no Enem, não é? Separe o material adequado. Além da documentação, é obrigatório o porte de uma caneta esferográfica preta produzida em material transparente. E aqui vai mais uma dica. Leve uma caneta de reserva. Já imaginou se você perde a caneta ou se ela falha? Também é aconselhável o porte de cartão de confirmação de sua inscrição. Caso você precise de uma declaração de comparecimento para apresentar no seu trabalho, por exemplo, não se esqueça de levá-la. Conheça o material proibido. Existe uma série de materiais de uso e de porte proibidos durante a aplicação do exame. Sob nenhuma condição leve lápis, chaves, borracha, livros, anotações ou qualquer outro material impresso. Dispositivos eletrônicos de qualquer tipo também não são permitidos. Chapéu, boné, gorro ou similares serão barrados. Faça a prova com calma e atenção. Siga as instruções do responsável pela aplicação, bem como aquelas impressas na própria avaliação. Essas orientações vão te ajudar no dia da prova. Bom, como é calculada a nota do Enem? Até o momento, o Enem terá a mesma correção das provas das edições anteriores. As provas serão corrigidas a partir do método TRI, Teoria de Resposta ao Item, em que as notas não são atribuídas apenas pela quantidade de erros e acertos, mas também é levado em conta a qualidade das respostas dos candidatos. Por exemplo, é muito comum ver candidatos com o mesmo número de acertos, mas que receberam notas diferentes. Isso acontece porque o método TRI atribui pesos diferentes às perguntas, que possuem graus de dificuldades alto, médio e baixo. Portanto, se você quer fazer um curso superior específico, tente tirar uma nota melhor nas disciplinas que interessam para o curso. Nas questões objetivas, é possível que o candidato consiga alcançar até mais de 1000 pontos de proeficiência. Então, posso chutar? Depois de respondidas as questões fáceis e depois as questões medianas, é hora do estudante responder as que faltam. Para as questões que faltam, a recomendação é fazer uma terceira leitura das questões médias e difíceis que ainda não foram respondidas, com maior tempo dedicado às questões em que você já eliminou algumas alternativas. Essa é a última chance de tentar chegar a uma resposta sem precisar chutar.
E, enfim, depois de preenchidas as questões já resolvidas no cartão de resposta, é hora de chutar, o que significa usar o tempo restante para escolher uma alternativa nas questões que faltam. Quem prestou o Exame Nacional do Ensino Médio nas edições passadas tinha uma reclamação recorrente. Após o desgaste físico e psicológico de passar 4 horas e meia de um sábado tentando resolver as 90 questões de ciências humanas e ciências da natureza, havia pouco tempo de recuperação até o próximo desafio. No dia seguinte, o candidato voltava para uma nova maratona de 5 horas e meia para encarar as provas de linguagens e códigos e matemática, além da redação. Para quem fez a última edição do Enem, houve uma boa novidade. A prova foi realizada em 2 domingos consecutivos. Esta é a principal mudança realizada pelo Ministério da Educação no exame de 2017, após uma consulta pública que contou com a participação de 600 mil pessoas. Outra mudança importante extraída dessa consulta pública foi a reorganização das 4 áreas do conhecimento entre 2 dias de prova. No primeiro domingo, os candidatos fazem as provas de ciências humanas, 45 questões de geografia, história, filosofia e sociologia. Fazem também de linguagens e códigos, 45 questões de língua portuguesa, literatura e língua estrangeira, podendo ser inglês ou espanhol, a depender do que o candidato escolheu no momento da inscrição. Fazem também redação, um texto de prosa, dissertativo ou argumentativo. No segundo domingo é a vez das provas de ciências da natureza, 45 questões de biologia, química e física e matemática, 45 questões. O MEC, por meio de uma consulta pública, também promoveu outras mudanças. Caderno personalizado, com o nome e o número de inscrição do candidato impressos na capa, juntamente com o cartão de resposta, encartado na prova. Segundo o MEC, a medida é para aumentar a segurança do exame. Os 4 cadernos de cores diferentes serão mantidos. Certificação. O exame não servirá mais para obter o certificado do ensino médio, como ocorria até então. Essa função passará a ser do Exame Nacional para Certificação e Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. Isenção da taxa. O MEC será mais rigoroso em relação às isenções de taxa para evitar fraudes. Quem solicita a isenção de taxa por ter registro no CadÚnico deverá informar o número de identificação social, o NIS, no ato da inscrição. O CadÚnico é o banco de dados do governo federal para pessoas em situação de carência socioeconômica. Caso um estudante isento da taxa não compareça ao exame, só poderá utilizar o benefício no ano seguinte, se comprovar a ausência por meio de documento oficial ou atestado médico. Notas das escolas. O resultado do Enem por escola, a partir das médias dos estudantes no exame, não será mais divulgado. Esse resultado costumava servir de base para a elaboração de ranking de qualidade das escolas. Segundo o MEC, o Enem foi concebido para avaliar estudantes do ensino médio, não escolas. Com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o estudante pode se inscrever no SISU. Esse sistema foi criado pelo governo para selecionar alunos para as instituições públicas de ensino superior. Os estudantes também podem utilizar o Enem para conseguir uma bolsa de estudos em uma universidade particular por meio do ProUni. Esse outro programa do governo oferece bolsas de estudo parciais de 50%. Nos casos de estudantes de baixa renda, a bolsa pode chegar a ser integral. Uma outra forma do estudante poder entrar na faculdade por meio do Enem é por intermédio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Outro programa governamental que concede bolsas como uma forma de empréstimo aos estudantes que não têm condições de pagar as mensalidades da graduação. Ao completar o curso superior, o aluno paga a dívida ao governo com juros mais baixos. Gente, muito obrigado pela companhia, espero ter ajudado e um abraço, até a próxima.